Você sabia que não existe mais investimento sem risco? É isso mesmo, é isso que a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo. A gente tem apresentado, esse ano de 2020 tem apresentado muitas novidades, muitas características ímpares, né? Ou seja, características que não se repetiram em outras crises anteriores. E uma delas, né, que a gente faz muito tempo que a gente não vê aqui no Brasil, que alguns investimentos considerados totalmente seguros estão apresentando, mesmo que por alguns dias, alguns períodos mais curtos, rentabilidade negativa, tá? Principalmente aqueles investimentos que estão as nossas reservas de segurança. Então, nesse vídeo, é isso que a gente vai entender um pouco o que está acontecendo, principalmente num título específico do Tesouro, né, para quem conhece melhor o Tesouro Direto, ou seja, são títulos da União, né, do governo, mas que apresentaram e têm apresentado em alguns períodos específicos a rentabilidade negativa. Tá? Os títulos públicos, eles são conhecidos principalmente por conta da sua segurança, são os ativos talvez mais seguros do país, né? Então, naturalmente, o governo tem que honrar, né, os seus credores, ou seja, quem compra um título. Mas nesse ano aqui, principalmente aquele título que a gente realmente recomenda para grande parte dos investidores ou para todo mundo que tem uma reserva de segurança, uma reserva de emergência, que invista, que são conhecidos como o título Tesouro Selic. Tá? O Tesouro, por pegar aqui um exemplo, o Tesouro Selic que vence em janeiro de 2025, ele acumulou um certo prejuízo ao longo de alguns dias nesse mês de setembro, de 2020. Tá? Então, isso não acontece todo dia, fazia muito tempo que isso não acontecia, mas isso pode sinalizar também que realmente os investidores, os grandes investidores, estão realmente um pouco mais preocupados com a própria situação fiscal do Brasil. Ou seja, não quer dizer que o governo não vá honrar com cumprimento ou devolver o seu recurso, pagar realmente o seu investimento. Mas parece que o risco realmente está ficando maior, está ficando mais preocupante. Tá? Então, principalmente aquilo que a gente chama de Tesouro Selic, que realmente a gente recomenda para a sua parcela de segurança, sua parcela de reserva de emergência, nesse ano de 2020 e, consequentemente, também no mercado financeiro, né, alguns fundos conhecidos como os fundos DI, podem ter apresentado retornos negativos mesmo que por alguns dias, tá bom? Então, essa sinalização realmente faz a gente lembrar que mesmo o Tesouro Direto, né, o Tesouro Nacional e também principalmente o título Tesouro Selic, que acompanha basicamente o retorno da Selic, a gente tem realmente muita segurança, mas sim ele tem também um pouquinho de risco, por mais que ele seja baixo, né, lógico que os retornos, por alguns dias, o retorno não tende a ser uma queda muito forte, mas sim pode apresentar um retorno negativo, tá? Então a gente vai ver aqui num gráfico recente, eu vou deixar aqui, a gente vai ver aqui o gráfico do desempenho desse título aqui recentemente, principalmente aqui nesses últimos dias, né, mais recentes, principalmente aqui setembro desse ano de 2020. Então você vê que ele vai se valorizando constantemente, mas ele tem apresentado um pouco de maior volatilidade. Por que aconteceu isso? Porque basicamente o título do Tesouro, ele também sofre do que a gente chama oferta e demanda, tá? Então, a oferta é dada pelo próprio Tesouro, né, ofertando esses títulos para o mercado, mas também tem aparecido pouca demanda, ou seja, poucos investidores para comprar esse título. Então, se a gente tem uma oferta que praticamente é constante, né, o Tesouro vendendo esses títulos e não aparece demanda, esse título acabou se desvalorizando nesse mês, particularmente de setembro. Tá? Então, é essa leitura que a gente precisa entender. Primeiro, entender que realmente grande parte dos investimentos embutem um certo risco, por menor que ele seja, tá? E realmente, mesmo nos investimentos considerados muito conservadores, podem sim ter um pouquinho de risco, como a gente tem visto nesse ano de 2020, nesse mês de setembro desse ano de 2020. Tá? Isso não se repete, a gente não espera que ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, a gente tenha, por mais que seja alguns dias de retorno negativo, mas é sempre importante lembrar que também nos títulos mais conservadores, no seu investimento, na sua reserva de emergência, também pode ter um pouquinho
de risco. Precisa saber conviver também com um pouco de risco também na reserva de emergência. Então a gente pode ter um dia, uma semana também com retorno um pouquinho negativo. Não quer dizer que você vai perder dinheiro ou perder grandes parcelas do seu patrimônio, porque as quedas são realmente muito pequenininhas, mas tomar cuidado e ter atenção que também no Tesouro Selic e talvez em alguns fundos de renda fixa, é só olhar seu extrato lá no seu banco, na sua corretora, em algum período, algum dia, pode ter apresentado sim algum retorno negativo também na sua parcela de segurança dos seus investimentos, tá bom? Então, a grande parte dos investimentos, né, ou quase a totalidade das opções de investimentos embutem sim um pedacinho de risco e como a gente está vendo o Tesouro Selic também e os fundos mais conservadores também apresentando retorno, mesmo que pequeno, negativo, tá? Só tomar cuidado com essa informação, esse é o recado que eu queria passar aqui hoje para você, tá bom? Então é isso aí, continue investindo no Tesouro Selic como alternativa de reserva, de proteção, continua sendo um bom investimento para diversificação, mas é importante também diversificar a sua reserva de emergência. Também é importante não alocar somente em um fundo ou somente em um título específico do Tesouro Direto, tá bom? É importante também diversificar a sua reserva de emergência. Esse é o último recado muito importante desse vídeo, tá bom? Então te espero até o próximo vídeo. Até mais! Tchau!